pessoal, tudo bem convosco? Mais um programa de Ussumba aqui no canal, onde eu conto casos de investigação criminal da vida real. E antes de começar o caso de hoje, não esquece de curtir o vídeo, assim me ajuda muito na divulgação, e subscreve no canal se tu ainda não és inscrito, assim tu não perdes nenhum vídeo. Agora, vamos para o caso de hoje. Magali Bamu nasceu no dia 21 de fevereiro de 1983 na República Democrática do Congo. Ela foi criada pelos tios até os 5 anos na sua cidade natal. Na altura, os pais estavam na França. Em 1988, ela mudou-se para a França e ganhou nacionalidade francesa. Lá, ela morou com os pais até os 13 anos de idade. Em 1996, quando ela já tinha 13 anos, a família decidiu voltar para a República Democrática do Congo porque o pai, que era carpinteiro, queria começar um novo negócio lá. Mas eles não queriam que a Magali voltasse com eles para a República Democrática do Congo. Então, com o intuito dela estudar na Europa, enviaram ela em casa de uma sobrinha, ou seja, de uma prima da Magali, que vivia em Londres com o marido e os filhos. Segundo a Magali, em casa dessa prima, ela era uma espécie de escrava, uma espécie de doméstica. Ela lavava, ela limpava, ela cozinhava e cuidava dos filhos da prima, mas não tinha o direito de estudar. Mais tarde, ela começou a trabalhar como faxineira e a partir dali ela começou a fazer vários cursos, começando por alfabetização. Depois ela trabalhou como recepcionista e mais tarde como enfermeira. Em algum momento, em Londres, ela conheceu Eric Bakub, que era um ano mais novo do que ela e também era proveniente da República Democrática do Congo. Eles começaram a namorar e pouco tempo depois começaram a morar juntos. Segundo a Magali, no princípio, ele era uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa, muito protetora, mas com o passar do tempo ele começou a se tornar controlador e possessivo, tanto que ele lhe proibia de usar maquilhagem, ter amigos e sair. Além disso, ele era uma pessoa que falava muito de feitiço, que é uma coisa muito comum entre nós africanos. Todo mundo tem aquele primo, aquela prima, aquele vizinho, aquela vizinha, aquele tio que só fala de feitiço, só pensa em feitiço, é paranoico, todo mundo tá lhe feitiçar e tal. Então o Eric tinha esse perfil, né, de uma pessoa bem paranoica. E prontos, né? Mas a Magali, segundo o que ela conta na altura, ela não era uma pessoa muito dada a esse tipo de crença. O Eric era muito autoritário. Por ele ser muito autoritário, eles já chegaram a se separar por 2 vezes. A segunda vez foi em 2009, quando ele agrediu ela até ela ficar com o olho roxo. Tudo porque ele ordenou que ela comesse comida do chão e ela não quis. Ela ficou 3 meses em uma organização de proteção a mulheres. Mas 3 meses depois, ele acabou pedindo desculpa, dizendo que iam noivar, até já estava a preparar o novo apartamento onde eles iam morar. Então ela acabou perdoando ele, reabilitaram esse apartamento, passaram a viver ali e a vida seguiu. Na altura em que a Magali estava a ver tudo isso, os pais já tinham saído da República Democrática do Congo e já estavam a morar na França de novo. Em dezembro de 2010, os irmãos da Magali decidiram visitá-la em Londres para poderem passar juntos a festa de fim de ano. Então eles deixaram os pais na França para poder ir ter com a irmã. Eles eram 5 irmãos, 4 meninas, que eram a Ives, de 22 anos, a Kelly, de 20 anos, mais outras 2 meninas que tinham menos de 11 anos, mas os sites não falavam os nomes delas, então pronto, só falaram das 2 mais velhas. E um rapaz que era o Christy, que nasceu no dia 21 de outubro de 1995 e na altura tinha 15 anos de idade. Então, durante as férias lá em casa da irmã, eventualmente o Christy teria feito xixi nas calças e provavelmente ele ficou envergonhado, pegou essa calça e escondeu em algum canto da cozinha. Então o cunhado dele, que é o Eric, encontrou essa calça molhada na cozinha e a partir dali começou a acusar os meninos de serem bruxos e terem a missão de matar o casal. Com exceção das 2 crianças menores de 11 anos, segundo o Eric, elas não eram bruxas, nem tinham demônios, mas estavam a ser influenciadas pelos mais velhos.
A Magali não defendeu os irmãos, pelo contrário, ela apoiou o marido ou o namorado e junto dele eles tentaram fazer exorcismo na Ives, na Kelly e no Christy. Então eles foram obrigados a cantar e orar durante dias sem direito a sono ou comida. Ou seja, eles estavam a obrigar as crianças a jejuar e vigiar. Mais tarde ele começou a ir mais longe, ele começou a agredir os meninos, especialmente o Christy, que era o alvo de toda a sessão de exorcismo, provavelmente por ele ter feito xixi nas calças. O Eric chegou até a dizer às crianças que elas deveriam se atirar da janela porque eles eram bruxos e iam conseguir voar. Como eu disse, essas sessões de torturas eram mais direcionadas a Christy. Então o Eric passou a torturar o Christy cada dia mais de uma forma mais horrível. O Eric torturou o Christy usando vários objetos, como barras de metal, facas, martelo, ladrilhas e alicates que ele utilizou para embrulhar a orelha do Christy. Ele pegava o alicate e apertava a orelha. Então Eric torturou o Christy de todas as formas possíveis, de todas as formas que ele conseguia torturar, ele usou para torturar o Christy. O Christy sofreu de uma forma horrível na mão do Eric. Ele até chegou a pedir para morrer, pessoal. Ele já chegou também a confessar a suposta bruxaria, pediu perdão e nada disso livrou ele daquela toda a tortura. Depois de tanta tortura, o Eric pegou o Christy, levou ele até a casa de banho, colocou ele na banheira e ligou a água. O Christy estava tão machucado e fraco que não conseguiu deixar a cabeça dele acima do nível de água, então a água passou. Quando o Eric percebeu que o Christy não estava fazendo nenhum movimento, foi quando ele decidiu tirar o Christy da água, mas já era tarde demais, o Christy já tinha acabado de morrer. Tudo isso aconteceu em 25 de dezembro de 2010. E, pessoal, tudo isso foi feito a irmã vendo. A Magali estava a ver tudo e ela simplesmente dizia que eles mereciam, que eles deveriam confessar rápido que eles são bruxos e tal. Ela consentiu com toda a tortura que o namorado fazia contra os irmãos. Assim que a Magali percebeu que o irmão havia morrido, ela ligou para a ambulância e para a polícia, anunciando que o Christy tinha se afogado. Quando a polícia chegou no local, encontrou todo mundo na sala, em pé, com um semblante aterrorizador, e eles estavam todos encharcados. E todos os irmãos da Magali não falavam inglês, eles falavam somente francês. A casa de banho estava cheia de sangue. Recolheu-se o corpo do Christy, fez-se autópsia e esta revelou que ele faleceu em decorrência de afogamento e de 101 ferimentos que ele tinha no corpo. A Kelly, em seu depoimento, contou tudo o que aconteceu, toda a tortura e como o Christy morreu, e assim a irmã e o cunhado foram presos. Eles foram julgados em janeiro de 2011 na Corte Criminal em Londres. Nos seus depoimentos, eles se diziam inocentes do crime de assassinato porque a única intenção era tirar os demônios dos meninos. A Magali chegou a dizer que ela se arrepende muito de tudo o que aconteceu, que a intenção não era matar o irmão, que ela amava muito o irmão e ela nunca pensaria em machucar o irmão. Ela estava a fazer tudo aquilo achando que seria o melhor para ele. A Magali depois começou a virar contra o namorado, né? Como eu vos disse, ela foi maltratada pelo namorado. Tudo isso ela contou lá durante o depoimento. Ela ainda disse que foi enganada, estava cega, foi influenciada a acreditar e colaborar nos maltratos do irmão. A Kelly disse que durante todo o tempo que eles estavam com a irmã, o casal parecia muito obcecado por bruxaria e ela não acreditava nem um pouco no arrependimento ou no amor da irmã, porque a forma como Christy sofreu diante dos olhos dela não era normal que ela dissesse que prontos, né, que ela não queria machucar o irmão. Ela disse que o Christy pediu perdão, o Christy confessou a bruxaria só para deixar de ser torturado e mesmo assim a irmã não fez nada para lhe defender. O pai dos meninos ainda disse: "Eu me sinto traído sabendo que a própria irmã de Christy não fez nada para salvá-lo. Isso torna a dor pior." E também acrescentou: "Nunca esqueceremos, mas para colocar as nossas vidas de volta em sincronia, devemos perdoar." O promotor do caso ainda descreveu a ação como depravada, maldosa e cruel. O Eric foi condenado a 30 anos de prisão e a Magali foi condenada a 25 anos. E ao proferir a condenação, o juiz disse: "A crença na bruxaria, mesmo que seja genuína, nunca pode ser desculpa para atacar outra pessoa." E assassinatos envolvendo bruxarias
tem crescido muito, mas muito mesmo, especialmente entre nós africanos. Sério, isso acontece muito aqui em Angola, acontece mesmo muito. Quem acompanha Fala Angola sabe do que eu estou a falar, e isso se estendeu para a Europa. Só em Londres, 83 crianças foram agredidas por esse motivo. No ano 2000, Victoria Kilibi foi morta pelos seus guardiões sob a mesma suspeita. No ano seguinte, o tronco de um garoto nigeriano mutilado a ponto de não ser identificado foi encontrado na Tamisa, num caso de morte por magia negra. Um caso ainda mais impressionante aconteceu na Romênia, em 2005, quando uma mulher de 23 anos alegou estar ouvindo vozes de demônio dizendo que ela era uma pecadora. Com a ajuda de 4 freiras, um padre manteve ela presa a uma cruz por 3 dias sem comida e água. A boca estava amordaçada com uma toalha e ela acabou por falecer naquela cruz por asfixia e desidratação. E claro, né, que nem todos os casos, até os que mencionei, foram protagonizados por africanos. A ideia da feitiçaria é uma coisa mundial e muita gente tem morrido por conta desse dito feitiço. Eu ainda vou trazer aqui muitos casos em relação à feitiçaria. Este foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de curtir, subscrever e compartilhar com os vossos amigos que, assim como eu e você, gostam de casos de investigação criminal. Beijos, até o próximo vídeo.